Galera, eu nunca falei de narrativa contemporânea aqui no canal. Acho que eu mais falo são sempre narrativa clássica, que a gente mais vê, a mais utilizada, a mais aplicada. E às vezes eu também falo de uma narrativa audiovisual que usa elementos mais modernos. Só que existe esse terceiro modo que é muito utilizado nas correntes artísticas, principalmente atualmente, surgiu ali no final dos anos 80, que é chamado de contemporâneo, que é o pós-estruturalismo, é o pós-dramático que muitas pessoas falam. E hoje nós vamos entender como é que o personagem do Rick, da série Rick and Morty, é construído dentro dos elementos dessa corrente artística e por que isso está a favor da série. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Sempre que a gente fala de série de uma forma geral, ainda mais as séries que são produzidas atualmente para os serviços de streaming, a gente está falando de um produto audiovisual que tem uma narrativa mais complexa, cheia de camadas e com várias linhas narrativas. Só de arco de plot você tem pelo menos 3, que é o da série, da temporada e do episódio. Em geral, uma série tipo Friends usa uma estrutura bem clássica. Ela é sempre bonitinha, redondinha, cheirosinha, você não precisa fazer esforço nenhum para entender o que está acontecendo. Aquilo ali está sendo mostrado e você capta imediatamente. Aí a gente teve séries também tipo House, em que você tem uma estrutura narrativa bem clássica, só que daí o personagem é um anti-herói, que já joga um pouquinho ali pro moderno também. Daí você pode ter uma série também tipo Euforia, em que você vai verticalizando o personagem episódio por episódio, tem uma carga estética muito forte e você tem que ficar tentando captar o que os personagens estão sentindo e pensando, porque é isso que é mais relevante pra série, e não o que eles fazem, o que eles são é mais relevante. E aí você tem um outro tipo de série também, que aí a gente começa a entrar em Rick and Morty, que tem um estilo narrativo, sim, bem mais sofisticado. E se você quiser entender mais sobre séries e filmes, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu tô sempre contando pra vocês, ensinando como é que funcionam esses designs narrativos, o que você precisa fazer se você quiser escrever sua própria série. Então, se inscreve, deixa um like também, que vale muito a pena. Agora, o que faz Rick and Morty em relação à estrutura? Ainda não vou nem entrar em personagem, assim, mas vamos ver primeiro a estrutura da série. A gente enxerga um certo grau de classicismo, porque todos os episódios da série são procedurais, ou seja, eles têm uma história que começa e termina nele mesmo. Então, se eu estiver conversando com alguém sobre Rick and Morty, eu sei que eu vou poder falar: ah, lembra daquele episódio da Cidadela? Ah, lembra daquele episódio do Pickle Rick? Lembra daquele episódio de não sei o quê? Então a gente sabe que o episódio tem um tema, tem uma historinha que começa e termina nele mesmo. Isso é clássico. A gente também consegue enxergar um certo arco narrativo dentro das temporadas da série. Por que isso é relevante? Quanto mais fixa, quanto mais rígida for a estrutura narrativa da sua série, você sabe que mais clássica, mais conservadora ela é. E por que isso é importante para Rick and Morty, né? Eu falei tanto de contemporâneo, não sei o que, cadê o contemporâneo nisso? Sempre que você resolve inovar em algum aspecto da sua série, você geralmente escolhe um, no máximo 2 aspectos para inovar. Você não pode inovar no tema, na estrutura, no personagem, na estética, porque ninguém vai querer ver essa série. Vai ser muito diferente, muito exótica, ninguém vai querer ver. Então, o classicismo aqui, ele é utilizado na estrutura porque a gente tem uma inovação muito grande de personagem e de tema. Ou seja, o contemporâneo se faz presente aí. Aliás, se vocês quiserem que eu fale mais sobre como e onde inovar na sua série, dependendo da sua proposta, coloca aí embaixo com a hashtag BeaInova. E de aspecto inovador, a gente fala exatamente do personagem do Rick. E ele, de primeira, prestem muita atenção, de primeira pode ser classificado como um personagem amoral. Vamos lá. Bea, o que é um personagem amoral? Cara, é por isso que eu nunca falo de contemporâneo aqui, né? É muito difícil. Personagem moral é aquele que geralmente pertence à narrativa clássica, ou seja, ele sabe quais são os códigos morais que a sociedade funciona e ele respeita esses códigos, ele nunca vai ser um transgressor. Então aquele personagem certinho, redondinho que a gente adora. Quando a gente tem um personagem imoral, a gente sabe que ele reconhece quais são as leis da sociedade, mas ele as transgride mesmo assim. E em 95% dos casos, ele se sente mal por transgredir essas regras. Então ele sabe que tem um peso, ele sabe que matar alguém tá errado, por exemplo. Quando a gente vai para um personagem amoral, o que acontece? Ele até sabe que existem algumas leis, mas ele não liga muito não. Então, tipo assim, se ele tá afim de matar alguém, ele vai lá e mata. E ele não se sente mal por causa disso, porque ele não entende o peso que matar alguém tem numa sociedade com leis. É isso. Quando a gente ensina esse personagem, a gente sempre costuma falar que matar alguém tá no mesmo nível de comprar pão. Entende? Assim, a pessoa não entende que algumas ações podem ter efeitos mais pesados do que outras. Pra ela, ela tá afim de fazer, ela vai lá, ela faz e é isso aí. E é exatamente a sensação que a gente tem do Rick a princípio.
Por que eu tô falando a princípio? Porque o personagem amoral não tem nenhum motivo pra ele ter se tornado daquele jeito. Ele só é, gente. Ele é a existência humana pura, animalesca, cheia de impulso e com vontade. Ele faz o que ele tá afim. Ele não se reprime porque, ai, não pode fazer isso. Não, que não pode, mano. Eu vou lá, eu vou fazer, entendeu? Ai, meu Deus. E durante muitos episódios, a gente vai acreditando que o Rick é esse cara bêbado, loucão, fodão, que não tem nem simpatia nem empatia por ninguém, que ele é assim mesmo, mata que nem bebe água. Só que vão se passando alguns episódios e a gente vai percebendo que o Rick tem um passado, que ele tinha uma esposa e que ela morreu e que ele se sente mal por causa desse passado e que daí ele tem um propósito pra ele tá fazendo tudo aquilo que ele tá fazendo. A gente vai percebendo que ele tem um plano gigantesco de por que ele faz tudo aquilo que ele faz, enfim. A gente tem pano pra manga aí. A gente sabe que o negócio ali é mais embaixo. É isso que eu tô falando, o personagem amoral, assim, puro, tá, galera? Continuo achando que o Rick, ele tem aspectos bem amorais, mas o personagem amoral puro, ele não tem essa profundidade, sabe? Porque não tem explicação pra ele ser daquele jeito. Ele é daquele jeito porque ele tá afim, não tem um propósito. E a gente vai descobrindo que o Rick, na realidade, tem um propósito. E por que que isso é feito? Bem, mas dava pra ter um personagem amoral puro? Vou falar pra vocês. Dá. É muito difícil ter e você conseguir segurar esse personagem, porque a gente, ser humano, a gente gosta de explicação. A gente não gosta assim que tipo, a coisa é porque é assim, não, a gente quer explicar, a gente até essa lógica acabou com a nossa vida. A verdade é essa, a lógica acabou com a nossa existência. Então é muito difícil você conseguir segurar um personagem amoral por muito tempo, na posição de protagonista principalmente. A gente tem vários coadjuvantes que conseguem ser amorais com mais tranquilidade. Mas na posição de protagonista você tem muita dificuldade, porque você geralmente quer que a audiência goste daquele cara, que ela queira acompanhar o que ele faz, independente do que ele faz. Você quer que a audiência queira acompanhar aquilo. E ele é essa coisa inusitada e que não tem explicação e que é pulsão, é fruição que a gente chama. Então ele é muito mais difícil de ser feito e de ser gostado. Numa série, principalmente, eu acho, não sei se a galera que manja de teoria aí de dramaturgia, comenta aí embaixo. Eu acho praticamente impossível você conseguir segurar um personagem amoral como protagonista de uma série, porque você vai na série, você vai descamando, você vai aprofundando, porque senão você não tem série, né? Série é uma coisa longa, então você precisa ir cavando e conhecendo aquele personagem, explorando novas situações. E eu acho que cansa se você não entende um porquê, se não tem nenhum motivo. Eu acho que você vai, como espectador, você vai deixando aquela série, você vai largando. Então é por isso que o Rick, eu sinto que cada vez mais a gente vai entendendo que tem uma lógica de por que ele é daquele jeito. Então ele passa a ser menos amoral e começa a ir para um âmbito mais imoral. Mas na última temporada ele segue matando como se estivesse comprando pão. Eu acho o máximo. Pra mim essa é a melhor parte do personagem. E vocês podem perceber que esse propósito do Rick, ele é pouquíssimo explorado, exatamente porque a gente precisa fazer a série render, galera. Então assim, se eu vou explicar por que o Rick é daquele jeito, qual que é o plano dele pra reverter aquela situação, resolver o problema dele, não, peraí, você vai cortar aí umas 2, 3 temporadas. Não, mano. Série, gente, o ideal é que ela seja infinita. É que a premissa dela dure eternamente. Então você precisa ter sua premissa muito forte e você não pode sair entregando o jogo assim, entendeu? Você tem que ir devagarinho, aprofundando, explorando, verticalizando, pra poder render a série, entendeu? Aí, galera, só pra completar também, assim, poder caracterizar um pouco melhor a série pra vocês, a narrativa contemporânea tem 2 elementos que são muito utilizados em Rick and Morty e que eu também acho relevante ressaltar aqui. O aspecto randômico e a ironia. Esse randômico, que é o nonsense que a gente chama, é essa coisa de que nada faz sentido o tempo inteiro. Você não tem direito o que tá acontecendo, e você só precisa ficar aceitando um monte de coisa que vão te contando e você nem tem tempo de questionar se aquilo é verdade, se aquilo tem fundamento. God damn it, I love myself. Pickle Rick! Você olha pra aquilo, não faz o menor sentido, mas você vai comprando, você vai levando, você vai tentando entender aquele código, é o que a gente fala muito de alteridade. Essa coisa diferente do que a gente tá acostumado, diferente dos códigos que a gente conhece. Então toda vez que a gente lida com essa diferença, a gente sente um estranhamento, mas a gente vai comprando e vai tá, beleza. E a ironia é muito utilizada principalmente pra tirar o humor dessas situações, já que nada faz sentido e, no fundo, galera, a narrativa contemporânea, ela tá criticando a nossa sociedade cheia de
regras e normas e estruturas que talvez não façam nenhum sentido. Não vou... Isso é uma polêmica muito antropológica que eu admito assim, que nem eu tenho condições assim, de debater. Mas essa ironia existe, no fundo, pra dizer que... Tá vendo por que a ativismo narrativa contemporânea? Ela vai assim no âmago da sociedade humana. É muito difícil. Mas essa ironia existe aí pra tratar de convenções humanas que, no fundo, não fazem sentido também. Que foram coisas criadas que a gente escutou a vida inteira e que tem que ser assim porque tem que ser assim. Por exemplo, vou falar aqui de um debate que a narrativa contemporânea trouxe lá nos anos 80. Por que mulher tem que sempre se vestir de um jeito, de rosinha e cabelo longo e não sei o quê? Por que o homem tem que ser sempre daquele jeito? Então, são esses questionamentos estruturais, por isso que é chamado de pós-estruturalismo. Esses questionamentos estruturais sobre a nossa sociedade. E a ironia existe exatamente aí. Então, o Rick and Morty vai fazer piada, tipo assim, de por que que as meninas usam saia e os homens não, entendeu? Exatamente pra ficar alfinetando essas nossas convenções sociais. Obviamente, esse tipo de coisa já é questionado atualmente, graças a Deus. Mas ele também questiona muitas outras coisas, tipo relacionamentos, escolaridade, educação, qual a necessidade de uma logicidade nos seres humanos, se a gente no fundo é pulsão e a gente... Enfim, galera, contemporaneidade é um negócio cabuloso. Eu vou ficar calada, vamos acabar esse vídeo, mano, que eu já falei demais. Galera, mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me aventurei aqui a explicar narrativa contemporânea pra vocês. Eu admito que não é uma coisa que eu domino, eu estudo muito mais narrativa clássica, até porque ela é a primeira, é a original. Foi a que gerou as outras, então é muito relevante também estudá-la. Mas eu quis dar esse olhar pra vocês e, galera, isso aqui é um debate. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês conhecem sobre isso. Se você aí tiver esse conhecimento mais aprofundado, pô, deixa aí no comentário. Vamos compartilhar essa informação, trocar essa ideia. Deixa seu like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal, indica pra aquele seu amigo que gosta de séries e filmes também. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Bicho, é muito difícil explicar narrativa contemporânea. Desiste. Cancela o vídeo. É falta.